Olá, meu nome é Pedro Macedo, sou médico psiquiatra e trabalho em envelhecimento há mais de 20 anos. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre o envelhecimento, baseados em histórias reais e com comentários baseados na minha experiência sobre o envelhecimento. O título da história de hoje é O Lugar. Trata-se de uma história que decorre numa pequena terra alentejana, à beira da estrada, com casas brancas com faixas coloridas. Retirado da estrada está uma praceta que tem uma igreja branca e ao lado a casa do senhor prior. Como não havia pároco na terra, a casa passou a dar apoio à igreja. Na esquina havia um pequeno estabelecimento que tinha sido a antiga taberna. Por falta de taberneiro, transformara-se em café. O balcão, que tinha uma pedra que ela própria tinha ouvido e contava imensas histórias, tinha-se transformado em aço inoxidável. No mini-mercado estava Joaquina, de 73 anos, e a servir café estava a sua nora Ana. Eram estes os dois sítios que funcionavam como polo da terra. Toda a gente ali se encontrava e, mais do que isso, todas as informações da terra por ali passavam. Tanto o café como o mini-mercado tinham horas de maior ou menor movimento, mas no verão havia muito mais pessoas, porque eram os visitantes, as pessoas que vinham de fora, que iam lá para comprar o melhor pão da região e os enchidos que eram reconhecidos por serem de muito boa qualidade. Joaquina, que gostava do que fazia, dividia-se entre ouvir as conversas dos presentes na loja, cortar queijo, fiambre ou vender pão. Fazia com artes de malabarista, várias coisas ao mesmo tempo, como só uma mulher consegue fazer. Quando o estabelecimento ficava vazio, Joaquina sentia dentro dela esse mesmo vazio. Para ela era importante ter aquele movimento e ter aquele a fazer. Saía da loja e ia ter com Ana, que estava no café. Trocavam as novidades da terra e conversavam rapidamente sobre como iam destinar a sua vida, que no fundo era organizada em conjunto, uma vez que eram nora e sogra. Havia momentos em que Joaquina deixava o estabelecimento para ir a casa olhar pelo seu marido, o Sr. Luís, que tinha sido um homem importante da terra e que neste momento estava em casa com o diagnóstico de doença de Alzheimer. Não andava, não falava e comia muito pouco. Era difícil fazer-lhe a higiene porque não colaborava. Para Joaquina, o trabalho era a salvação destes momentos difíceis que tinha que passar com o marido e da realidade com que ela se confrontava para ter de ajudar o marido. Rui, o filho único do casal, era bombeiro e contabilista. Dividia o seu tempo na outra extremidade da terra entre o quartel e o escritório. Assim, não ouvia a mãe e a mulher e, relativamente ao pai, não lhe eram pedidas ajudas nem favores. Esta história ou lugar remete-nos para uma questão muito importante, que é a questão da dinâmica social, nomeadamente da inclusão social e da importância das pessoas estarem a viver a sua vida partilhadamente. Nesta história vemos que para Joaquina o trabalho é absolutamente decisivo para que ela se possa sentir bem. O Sr. Luís também, por sua vez, como iremos ver no decorrer da história, o facto de lhe ser retirado o trabalho levou a que, tanto física como mentalmente, tivesse havido um declínio grande de si próprio até ao ponto em que chegou. O espaço urbano foi-se alterando. O desaparecimento de lugares que, como as tabernas, que deram lugar a outros sítios, como os cafés, que podiam ser mais inclusivos, também, em algumas circunstâncias, voltaram a ser lugar de afastamento de grupos.
Hoje, por exemplo, nós temos cafés destinados a grupos etários diferentes e onde aparecem tribos como se uns não conseguissem estar a conviver com outros. A inclusão social é importante não só para a própria pessoa, seja doente ou não, seja a pessoa que esteja com mais idade ou não, é importante não só para o próprio, como para todos. O confronto e a aceitação das diferenças entre os géneros, entre as diferentes idades, entre todas as diferenças que fazem parte do homem e da natureza humana e que enriquecem o homem, são importantes para haver este processo de inclusão social. Porquê é que lutamos pela inclusão das pessoas? Porque é importante para as pessoas que, por alguma razão, não estão numa participação social, que possa isso acontecer, tanto para elas próprias como para todos nós. Sabemos que, por exemplo, no caso das doenças degenerativas, como a doença de Alzheimer, não há nada mais estimulante do que a pessoa estar a viver a sua vida. Viver a sua vida, fisicamente e mentalmente, permite também que a pessoa seja capaz de poder desempenhar um papel social. Nós, às vezes, não somos capazes de atender àquilo que podem ser pequenos contributos de cada pessoa, mas eles, se os procurarmos, conseguimos encontrá-los. O aproveitar as capacidades de cada um contribui para a valorização da pessoa e para o bem comum. Sabermos viver uns com os outros e aceitarmos as diferenças é assim tão difícil?